integrated. Beleza, vamos de novo. Bora. Alimentado. Bom, daqui eu não tinha parado. Vamos 13 participantes, show de bola. Entendendo a força de extrusão, então a gente, né, dividiu a força aqui. Só para ficar talvez um pouco mais claro, eu não falei isso explicitamente antes do intervalo, tá? Essa daqui é uma fórmula. Uma fórmula. Só que como aqui a nossa eficiência varia de 0,6 até 0,8 e é difícil determinar com precisão essa eficiência ou explicar por que às vezes é 0,2, às vezes é 0,8, tá? E assim, é uma margem grande de 0,2, 0,8. Então, assim, a gente não pode errar de tanto, assim, tá? Então, essa é uma forma, dá para usar, né? Funciona, é muito usada. Mas aqui a gente está olhando uma forma mais precisa, mais no detalhe da força de extrusão. Tá? Aquela forma mais generalizada e essa aqui é uma forma mais no detalhe. Tá? No detalhe. Bom. Né? Então aqui a gente definiu o PAT, a pressão necessária. Quantos megapascal eu preciso aplicar no meu material para ele romper a força de atrito, certo? Essa porção aqui. Agora, qual porção, quanta pressão tem que gerar no meu material para ele escoar pela matriz? Aí é o PD, certo? PD. E há diversas maneiras de estimar a força na matriz de extrusão, tá? Uma delas é a mesma fórmula da trefilação, a força por 3 segundos sacs, certo? Igualzinha, tudo igual, a mesma fórmula da trefilação. Tá? Também, só por motivos didáticos, tá? Eu utilizei esse método aqui, da linha de deslizamento, né? Não viu, não vai ver. É uma outra forma de calcular, né, as tensões ali do material. Acho que é método do contorno, sei lá, uma coisa assim. Não lembro do método certo, né? Mas, enfim, método da linhas de deslizamento. Tá? Que aí é isso que a gente vai utilizar na lista, certo? E é simples também, né? Você tem ali a tensão de atrito, que você já calculou lá anteriormente, quando calculou a pressão de atrito, né? O tal. E ali, KFA mais B, que é tabelado. Tá? Então, uma fórmula bem simples de utilizar. Ter só o cotangente de alfa ali, que é do ângulo da matriz, enfim. E as coeficientes A e B saem da tabela. Tá? Então, é esse aqui que a gente vai utilizar na lista, mas é bem tranquilo. Bota o A e B, o KF e o tal. Né? Quanto que é o tal? A gente viu aqui atrás, aqui, né? MKF sobre raiz de 3, cotangente de alfa e a deformação φ. Tá? Então, só aplicar na fórmula e encontrar ali o PD. É isso que a gente vai utilizar na lista por questões didáticas também. E existem métodos mais complexos, mais complicados, enfim, né? O Avitzur, que vem lá da literatura que eu puxei do Dieter, tá? Que é uma fórmula mais densa, vamos dizer assim. Não sei precisar, não sei apontar para vocês, é o verbo certo, não sei apontar para vocês qual é o mais preciso, qual que dá mais resultado. Tá? Não trabalhei nunca com força de extrusão, então não tenho esse dado.
tá? Mas a gente vê artigos com a força de Sachs e linhas de deslizamento, a gente vê também alguma coisinha, tá? Esse aqui só vi na literatura, nunca vi isso aplicado no meio industrial. Tá? Quero mostrar para vocês outra coisa que eu esqueci de mostrar antes do intervalo. Esqueci de mostrar antes do intervalo. É este videozinho aqui. Escaleiras de alumínio. Vou compartilhar. Eita, só um pouquinho. Já vai. Vem lá. Cadê? Assim. Então, essa é uma escada de alumínio, tá? Deixa eu até botar aqui. Silício, manganês, magnésio. Essa é a liga de alumínio que eles usam, tá? Então, isso vai para o alto forno, né? Gera fundido alumínio. Tá? Queria até passar um pouco mais rápido aqui a velocidade da reprodução. Zoom, transmitir, reprodução. Fazer a correção da matéria-prima, né, da composição química. Ah, precisa mais manganês, joga uma pasada de manganês. Tá? E ali está o alumínio fundido, certo? Em coquilha aí. E ele é derramado, vazado sobre esses moldes cilíndricos aí, esses tarugos, tá? Então ele mostra o tarugo ali 6 metros, não lembro quanto pesa, ele fala no vídeo aqui. Cadê? Vamos abrir o... É, 500 quilos cada tronco. E ali é a extrusora. E ali é a matriz da extrusão. Ó. Essa matriz. O ariete é o êmbolo. Tá? E aí tá o perfil U ali da escada de alumínio. Tá? Ele faz um processo de tração aí, estiramento. Tá? Vou passar um pouquinho para frente, ele é o processo de estiramento, ele alonga o comprimento, tá? Para endireitar e... Então ali os tacos de plástico e aí passa pela repitamento, né? Basicamente isso. O legal é aquela parte aqui, né? Aqui, olha bem certinho. Então a gente consegue ver bem certinho ó, a extrusora, né? Eu não lembro a temperatura que é, podia ter escutado de novo. A matriz, olha aí, a matriz, empurra para a posição ali para frente da... Tá? E ó, é quente, mas o cara tá de luva e segurando a peça, então o que sai lá na ponta já é frio, né? Já tá no processo frio. Tá? Então esse é o processo de extrusão clássico, vamos por assim dizer. Tá? Por assim dizer. Aqui a gente tem extrusão de quente. Dá o áudio. E uma extrusão de tubos de aço sem costura. Tá? Calma que já vem. Dá paciência aí, pô. Tubinho ali, tá? Quente, é resfriado. A ponta do tubo sai com um certo defeito, depois ele homogeneiza o processo, por assim dizer, né? Tubo
sendo extrusado a quente, extrusora quente de aços. Legal, né? E esse aqui é um processão a frio, processão a quente. E esse aqui é o chamado extrusão por impacto. Tá? Então, ó, vamos por partes. Ele coloca um disco na matriz e é gerado um copo. Certo? Bota um disco e é gerado um copo. Tá? Então, esse é um processo um pouco diferente de extrusão. Tá? Só chama de extrusão, mas tem que entender que é um mecanismo aí um pouco diferente. Tá? Aqui ele mostra cantis, tá? Cantil de alumínio, aqueles de academia, também, ó, mesmo processo. Extrusão por impacto. Você coloca os discos, tá? Alimenta o disco ali na prensa e é gerado um copo, certo? O material fluindo para cima aí, né? Então eles passam processo de corte, rodar aí, tem tempo. Processo de corte, deixa eu abrir o áudio. Aqui ele faz um processo de prensagem, certo? Em cada etapa é uma prensagem incremental, em cada etapa ele fecha um pouquinho a boca do copo para fazer o gargalo do cantil. Tá? Isso aqui é a garrafinha de alumínio ali de academia. Em cada etapa ele fecha um pouquinho o cantil e tem uma etapa que ele faz uma usinagem aí. Ele faz uma limpeza e uma usinagem na, acho que é essa dali, ó, na ponta da, acho que é esse aí. Isso, então ele embute esse alumínio ali na ponta para deixar mais rosca, né? Aí o processo de lavagem, né, das garrafas, ele faz um tratamento interno ali de epóxi, tá? De epóxi para a água não ficar em contato com o alumínio, né? Ela fica em contato com esse plástico. Ele explica isso aí, ó, que já está com epóxi dentro. Ali, ó, né? Então, esse seria virgem aqui com o tratamento, o revestimento. Ele bota isso no forno para curar. Aí faz a pintura externa, depó também. E aí a serigrafia. E ali a rosqueamento da tampa. Rosqueamento da tampa da garrafa. Então, isso aí é a garrafa de alumínio. Tá? Então, também, vários processos de conformação. Vários processos de conformação para obter o produto. Tá? E o pessoal chama isso de extrusão. Né? Extrusão por impacto. Aqui eu botei extrusão a frio, podia ter botado por impacto, ficaria mais interessante. Tá? Então aqui, por exemplo, ele faz o cálculo de um copo. Tá? Aqui tem diâmetro 6, mas não é. Né? É um cilindro, tá? Diâmetro 24 interno e 36 externo. Isso aqui é uma peça de cruzeta, bucha de cruzeta, não lembro certo que componente que é. Então ele faz esse cálculo, usa essa fórmula de força aqui, tá? E usa um fator de rendimento de 0,6. Então ele efetua aí o... Deixa eu anotar aqui, alguém abriu sem querer. Tá, eu não tenho isso aqui. Podia ter deixado aqui a resposta final aqui. Eu vou ver se eu acho aqui meu material, depois a gente efetua esse cálculo aí.
Extrusão hidrostática, tá? É outro processo também que tá entrando, parece com trefilação, certo? Com uma camada de óleo entre a matriz e a tua peça, tá? Então isso tem que ser um processo a frio, né? Uma pressão máxima em torno de 1,7 gigapascal, uma razão limitada em torno de 20:1 e até no máximo 200:1 em alumínio, em materiais macios, né? Em materiais macios, em alumínio. Tá? Então, qual que é a lógica aqui? A gente tem o êmbolo aqui atrás, ó. O êmbolo não pressiona diretamente o tarugo. Tá? O êmbolo pressiona um fluido, tá? Ele tem uma câmara de alta pressão, um fluido, e esse fluido empurra o tarugo, além de fazer uma camada entre a matriz e a peça. Tá? Então, parte desse fluido escoa aqui para a câmara de baixa pressão. Certo? Então, isso é uma extrusão hidrostática. Certo? Uma lubrificação muito efetiva, mas ainda é um processo caro. Caro. E extrusão de tubos, né? Processos para fazer tubos sem costura. Tá? Tubos sem costura. Então a gente tem o tarugo, o billet. Tá? Existe um piercing mandril. Esse piercing mandril vai aplicar um furo no teu tarugo até atravessar a matriz. Quando esse piercing atravessou a matriz, é começada a extrusão, então, pelo êmbolo, certo? O êmbolo faz a extrusão e o teu final aqui é um produto, um tubo sem costura. Tá? Outra forma de fazer isso é utilizando uma matriz, certo? Aqui, ó, welding chamber, uma câmara de soldagem. Tá? Essa matriz, ela funciona mais ou menos assim. Ela tem, nesse caso, tá, 4 faces de entrada, para onde o material vai fluir. Tá? O material entra aqui. E nessa região aqui, ele é soldado novamente. Ele se divide em 4 frentes. Aqui ele é soldado novamente. E na face de saída sai aqui o tubo, né? Sem costura. Tá? Sem costura, sem solda. Ah, mas tem uma solda. Sim, mas é uma solda quente, alta pressão, sem oxigênio. Então não é uma solda fria que nem aconteceu os defeitos da forjamento que a gente falou, né? Lá no processo de forjamento. Aqui você tem um material alta temperatura, alta pressão e sem oxigênio. Essa que é a diferença. Então ele não gera dobra fria. Não gera dobra fria. E possibilita essa soldagem do material para a fabricação de um tubo sem costura. Outros processos. Tubo laminado, certo? Maior espessura. Então, esse aqui é um tubo laminado, aqueles que a gente... Isso que tu consegue comprar na indústria aí, relativamente fácil, né? Então você tem um mandril e 2 rolos, tá? Esse aqui eles vão torcendo o teu material, certo? Vai girando esse material e gera um tubo laminado. Aqui, a partir do tubo laminado, você reduz a espessura também para o processo de laminação. Tá? Aqui também é processo de laminação. E aqui uma calibração do processo de laminação, se você tiver necessidade. Tá? Então, também é um processo de fabricação de tubos sem costura. Esse tubo aqui, laminado ou extrusado, pode passar por um processo de trefilação a frio, que aí vai dar precisão dimensional, acabamento superficial, né, e todas as vantagens do processo de trefilação. Tá? Defeitos de fabricação. Então, a gente tem a questão do lubrificante, que a gente já falou, né? O lubrificante mais comum é o vidro derretido, tá? Aí tem o processo, o tarugo é aquecido em uma atmosfera inerte, coberto com pó de vidro antes de entrar no container da prensa, tá? Aqui, ó, uma placa de vidro é colocada na face da ferramenta de frente com o tarugo. Durante a extrusão, o tarugo quente progressivamente derrete essa placa de vidro, que fornece um filme lubrificante entre o material e a matriz. Tá? Então, aqui existe uma relação não trivial, é não fácil de resolver. Né? Não é fácil de resolver.
entre a camada de lubrificante, a temperatura e a velocidade do êmbolo. De novo, a velocidade do êmbolo, a gente falando dela aí, certo? Por quê? Se a velocidade é muito pequena, uma camada espessa será aderida ao material, rapidamente exaurindo, ou seja, acabando a placa de vidro e reduzindo o comprimento possível de fabricação. Se a velocidade for muito alta, a camada pode ficar muito fina, né, arriscadamente delgada, e aí pode gerar regiões onde o material vai trincar, né, ou cisalhar superficialmente, né, vai riscar a tua matriz. Outro defeito que pode ser relacionado com a deformação não homogênea é a extrusão, fazendo com que o centro do tarugo se deforme mais rápido que a periferia. Aquilo que eu falei, a controle de temperatura, né? Quanto mais frio, bota a peça quente. Ela vai esfriando, o material frio ele tem uma tensão necessária para a conformação maior. Né? Então você vai precisar de mais força, e além de mais força, vai provocar essa deformação não homogênea. Né? Como resultado, uma zona morta se estenderá ao longo da superfície do tarugo, e aproximadamente 2/3 do comprimento inicial ou seja, 1/3, certo? Você vai começar a ter defeitos de fabricação, 1/3 do teu produto. Essa superfície pode estar contaminada com uma camada de óxidos que irão formar lamela de óxidos, como dessa forma. Lamelas são lamelas, né? Mas são esses depósitos finos, né, em forma de casca, tá? Fica no teu material extrudado. Isso vai gerar trincas, tá? Lamela é tipo quando você come pipoca e fica uma casquinha de pipoca bem colada no dente, né? Isso aqui é uma lamela. Ficar bem didático. Tá? E aí esse óxido acaba entrando dentro do material e isso batata, gera trinca, gera oxidação, né? Enfim, não gera um produto muito bom, tá? O pessoal às vezes, claro, em condição mais crítica, chega a descartar 30% do tarugo, né? Por causa desse tipo de problema. Tá? Um procedimento alternativo, utilizado em materiais dúcteis como latão, é utilizar um bloco seguidor de diâmetro menor que o container, né? E uma camada de material oxidado fica lá no container, enquanto o material é extrusado. Então, como é que funciona isso? Deixa eu ver se não tem uma figurinha aqui que eu possa me ajudar a explicar. Não tem? Então, vamos para a foto. Um meio, né, de resolver esse problema. Um meio de resolver esse problema é fazendo isso aqui, ó. Vamos tentar desenhar aqui. A extrusão. Não tem uma amarela, mas vai aqui a vermelha. O latão. Então, é colocado um bloco seguidor. Bloco de material mais duro e diâmetro um pouquinho menor do que o diâmetro do teu êmbolo. O que vai acontecer? Esse bloco vai pressionar o latão. Tá? Vai pressionar o latão, vai extrusar o latão. E aqui vai ficar uma camada espessura. Tá? Uma camada relativamente com baixa espessura, certo? Menor espessura, na parede do cilindro. Por que não se usa esse material? Porque esse material está oxidado, né? Está com aqueles óxidos lá na sua microestrutura. Então, o bloco seguidor extruda a parte central do latão e a parte da periferia, né, que ficaria com o problema de oxidação, fica dentro da matriz. Tá? Fica dentro da matriz e é removida posteriormente. Tá? Mais ou menos essa é a ideia.
para reduzir esses 30% de perda. Tá? Trincas comuns, a causa mais comum é a alta velocidade do êmbolo, tá? Para a temperatura de extrusão. Então, aqui, de novo, a gente fala de produtividade, né? Baixar a velocidade do êmbolo. Baixar a velocidade do êmbolo, perde produtividade, fica mais caro o teu produto. Tá? Bom, deformação não homogênea, a gente já falou um pouquinho. Eu fiz como... tem o pessoal da Big Fair aí, né? Eu fiz como o Jackson. Eu podia até trazer para vocês aí o TCC deles, que tem o pessoal da Big Fair, que foi bem interessante. A gente fez o cálculo da... o pessoal chama de extrusão também, né? De parafusos. Então, a gente fez o cálculo e deu um resultado bem interessante de extrusão de parafuso. Tá? Então, separamos, né, a porção da cabeça, a porção do corpo, era um parafuso chamado de especial, aí tinha 2 diâmetros, acho que era no corpo do parafuso, e a gente calculou para os 2 diâmetros, tá? Eu vou ver se eu acho aqui, e ela que vem a gente posso mostrar para vocês. Ou até, de repente, hoje, se me dá um tempinho aí, eu dou uma procurada rápida, a gente troca uma ideia com vocês aí. Esse cabo hoje tá me enchendo o saco. Beleza. Deseja-se produzir uma capa de cruzeta, esse é o componente, conforme a figura, especificar a forma da giratriz, processo de produção e força necessária para a execução. Tá? Então, esse produto, pessoal, ele vai sair de um disco de diâmetro 36. Vou botar aqui giratriz, né? É o blank. É um disco. Diâmetro 36 e a altura que eu vou ter que descobrir, H. Tá? E eu vou obter um copo com diâmetro 36 externo, 24 interno, isso? Diâmetro 24, altura total 36 e espessura da parede 6. Ela tem um diâmetro 6, mas é só 6 milímetros. Vou botar os dados aqui já do material. KF0 igual a 260, KF igual a 740, φ no 0,216. E o rendimento 0,6. Preto aqui. Bom, pessoal, aqui está a cálculo da força de extrusão. Então, para esse tipo de produto, qual que é a pergunta que a gente tem que responder? Primeiro é a altura. Né? Para responder a altura, a gente utiliza a regra do volume constante, ou seja, volume inicial é igual ao volume final, né? Vocês fizeram na prova, acho, né? Volume inicial, π de 36, né? Ao quadrado sobre 4 vezes a altura zero. Vou chamar essa altura de zero. E esse volume tem que ser igual ao volume final. O volume final eu vou separar em 2 geometrias, bem brevemente. Se ficar um pouco confuso para vocês, me chamem aí que a gente atualiza. Tá aqui, embora esteja subindo morro, mas a superfície é reta. Tá. Então eu vou ter um tubo mais um disco da base, né? Disco. Tá. Para o tubo eu vou ter volume vai ser 36 ao quadrado. Apareceu uma mensagem aqui para mim. Menos 24 ao quadrado, vezes π sobre 4.
Tá? Ou seja, a área da base vezes a altura, 30. Mais o meu disco, que vai ser 36 ao quadrado vezes π sobre 4, vezes a altura do disco, que vai ser 6. Então, a altura inicial, aqui eu vou ter 36, né? Em π eu posso cortar. O 4 eu posso cortar. Ele aparece em todos os termos. E o 36 já não aparece em todos os termos, porque tem uma subtração aqui. Isto, fechou? Fechou. Vamos puxar a calculadora. Pode ser a simples mesmo. Share screen. Minha calculator. Ok. Né? Então, eu tenho do lado de cá 36 vezes 36 menos 24 vezes 24. Vezes 30 ali. Vou botar esse valor para não perder. 4.320 mais 36 vezes 36 vezes 6. Vezes 6. Isso aí. Meio estranho, tudo bem. 7.776. Isso aí. Dividir isso aqui mais. Vamos fazer direto? Podemos fazer? Podemos. Mais 4.320 foi o termo que deu antes, dividido por 36 ao quadrado, né? Dividido por 36 e a resposta dividido por 36 deu 9 só? É, pode ser. Então aqui deu altura 9,33 milímetros. Então esse tarugo, uia, um pouquinho. Então esse produto, né, tem que ter uma altura inicial, ele vai sair de um disco de diâmetro 36 e altura de 9,33 milímetros. Beleza. Deformação. E alguém chamou no chat aqui. Começou a piscar bem louco o negócio. Achei 22. Eu acho que eu fiz errado. Tá meio estranho esse resultado mesmo para mim aqui. Estou suspeito. Vamos calcular de novo. Vou calcular no Excel. Mais fácil. Além. Então, área do tubo, área do disco, altura inicial. Área do tubo, 36 ao quadrado. Vezes 30. Ah, eu fiz vezes 3, por isso. Vezes π. Vezes 0,25. Vou fazer assim que tá certinho. Aqui eu tenho 36 ao quadrado. Vezes 6. Vezes π. Vezes 0,25. E aqui eu tenho isso mais isso dividido por 336 ao quadrado vezes π 0,25. Aqui. 22,66. Certo, colega?
Obrigado, gente. Olha aí, ó. Fechou. Tá? Então, essa é a altura inicial. Deformação φ. Tá? Nesse caso aqui, deformação, ó, ele vai pegar a deformação em altura, tá? Porque como não teve variação de área, né, o meu diâmetro continuou 36, então não teria sentido pegar a variação em área, tá? E a minha deformação mais efetiva, a mais significativa que eu tive foi em altura, tá? Ou seja, eu vou pegar a deformação em altura desconsiderando o disco deformou 6 milímetros. N 30, que é a altura inicial, tá? 30, que é os 36 menos 6, dividido por 26 menos 6 também. 22, perdão, menos 6. Fecha. E essa aqui é a minha deformação em altura. Tá? KF0 é dado no problema 260. KF1. A equação é 740 vezes o φ elevado na 0,216. E eu tenho KF médio, tá? Vai ser a média desses dois caras ali em megapascal também. E fechou, né? O que mais que eu preciso aqui para minha fórmula? Peraí. Aí. Ali, ó. Força igual área inicial. Vou pegar de 36 igual 36 ao quadrado vezes π vezes 0,25 vezes o KF médio, tá aqui, vezes o φ na H, dividido por 0,6, que é a eficiência dada no problema. E eu tenho a minha força aqui. Isso aqui ela está em newtons, porque eu calculei o KF, né, em megapascal e a área em milímetros, tá? Então, isso aqui dividido vai ser 9.810, vai me dar em toneladas. Tá? Muito melhor em Excel. Viu só que barbada fazer a prova assim? Bah. Pensa só. Mando para vocês. Boto lá no Moodle. Lá. Exercício resolvido.